Fala, soberanos. Aqui na CAI só tem soberanos. Nada de homens que são vítimas, que não sabem controlar os seus próprios pensamentos, os seus próprios impulsos, as suas próprias emoções. Então aqui nós governamos, e quem governa é soberano. Então aqui é uma tribo de soberanos. E hoje vamos estar falando de uma palavra muito ah, saturada nos últimos tempos, né? Os big players falam muito sobre isso aí. Gratidão. Como aqui na CAI, a partir da minha vida, nós buscamos viver primeiro para depois nós partilharmos com vocês. Porque a CAI surgiu de experiências. Quando o Senhor tocou no nosso coração que nós tínhamos que colocar a CAI para caminhar, que ela deveria ajudar homens como eu, né? Elias, agora com 45 anos. E quantos homens com 45 anos acima, e acima de 40 anos, né? Estão passando pelo mesmo que eu passei. E uma coisa que me fez despertar foi essa palavra, gratidão. Porque eu sempre pensei que eu não tinha motivo para ser grato. Eu não aprendi isso quando criança, né? Nem quando jovem, nem quando um jovem adulto. Porque não se falava muito sobre essa palavra, né? Então hoje a gente busca mais conhecimento sobre isso, né? E a gratidão ela não muda a minha vida, ela não mudou minha vida. Ela mudou o homem que vive a vida. Então, com toda a minha simplicidade, com toda a minha gratidão no coração, vamos partilhar com vocês um pouco da nossa experiência aí que vivemos na vida real, não é verdade? Ser grato é não aceitar tudo. É parar de lutar contra a realidade. É parar de lutar contra as coisas que estão à nossa volta. E sim lutar contra a nossa própria vontade. Às vezes nós não queremos fazer, às vezes nós não queremos ser gratos. E quando a gente tem uma mente agitada, só o que falta é gratidão. Porque se nós fôssemos gratos a todo instante, nós teríamos uma vida com mais clareza. Viveríamos de uma forma mais mansa, mais calma. E com toda essa clareza, a gente é capaz de ter mais ações, a cuidar mais da nossa vida. Tem uma expressão que eu gosto muito, que é vá cuidar da sua vida. Eu me lembro que eu passei um tempo sem frequentar um certo lugar, e quando eu voltei, depois de 1 ano ou 2 anos mais ou menos, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: Elias, o que você tem feito? Eu disse a ela assim: eu só estou cuidando da minha vida. A princípio ela ficou meio um pouco assim repreensiva com a resposta, mas depois eu expliquei para ela o porquê, né? O que eu decidi fazer para cuidar da minha vida. Cuidar do meu corpo, ter um corpo mais presente, ter um corpo mais alinhado com o meu propósito. Porque não adianta eu querer mudar o mundo sem antes mudar a mim mesmo. E eu tô aqui para partilhar com você, homem de 40 acima,
que vive o que eu já vivi, uma dependência emocional terrível que foi passada de uma pessoa para outra e acabou nos últimos tempos na minha companheira, na minha esposa, né? E quando foi no final de 2025, foi quando virou uma chave aqui dentro dizendo que eu deveria deixar essa dependência emocional de lado para eu começar a ser o Elias que eu deveria ser, o Elias com 44 anos até o ano passado. Em 2026, o Elias é irreconhecível comparando com o Elias do ano passado. E eu não estou falando porque só foi a resolução de ano novo, não. Isso aconteceu antes, né? A CAI surgiu lá no final do ano passado, não foi depois do início de janeiro agora, que nós estamos já no dia 18, né? E a gratidão, ela me fez, ela não me trouxe coisas, ela não atrai coisas, ela não atraiu nada de coisas assim, materiais para minha vida. Ela me atraiu clareza, responsabilidade, decisões e a palavra que eu mais gosto, né, que é a constância. Porque quando a gente tem clareza, eu vou anotar aqui, quando a gente tem clareza, a gente consegue fazer as coisas que deveriam ter sido feitas já desde há muito tempo. Eu passei a fazer, depois dessa mudança, né, que aconteceu na minha vida, eu passei a anotar as minhas tarefas do dia, que eu não fazia até então. Então, coloco tudo com o horário direitinho, o que eu vou fazer, o que eu planejei para aquele dia, e no final do dia eu coloco lá o check mark, né, para saber se foi feito ou não, e faço uma avaliação no final do dia, quantas coisas que eu fiz. Cara, que tapa na cara. Eu achei que eu era muito improdutivo. Eu só não sabia o que eu fazia e nem como eu fazia. E na prática real, isso me trouxe muito mais gratidão pelas coisas que eu faço durante o dia. E, consequentemente, eu consigo me organizar mais, eu consigo fazer mais coisas depois que eu passei a anotar essas tarefas do dia. É impressionante como isso mudou. Só que ela não elimina problemas. A gratidão não elimina problemas. Porque os problemas vão continuar vindo do mesmo jeito. A minha esposa continua do mesmo jeito. Quem teve que mudar fui eu. A forma que eu vejo ela, a forma que eu aceito ela, os meus filhos, as pessoas que trabalham comigo. Porque até então eu era muito irresponsável. Eu queria passar para as pessoas aquilo que eu deveria estar fazendo já há muito tempo, controlando a minha própria vida. Ou pelo menos tendo controle sobre a minha própria vida. E por isso essa noite eu acordei com essa palavra na minha cabeça, né? Soberano. Os homens que governam a sua própria vida, ele é soberano. Agora, eu comecei bem cedinho hoje, domingo, né? A preparar ali as marmitas da semana. Eu gosto sempre de preparar no fim de semana, para a semana, porque assim isso me economiza bastante tempo durante a semana, que eu não tenho que estar cozinhando no final do dia, quando eu chegar em casa do trabalho. Então já tenho já a comida pronta para o almoço e para a janta. Aí no caso ali a gente só faz umas coisinhas ali para as crianças comerem. Que isso me dá mais tempo para fazer outras coisas. Né? Começamos aí um projeto no final de novembro e no início de dezembro
no meio de dezembro, mais ou menos, foram umas 3 semanas bem intensas aí de estudo para conseguirmos a nossa certificação. A gente vai estar usando também a parte do personal training aí. Segue a gente lá nas redes sociais. Eu vou estar partilhando com vocês lá as rotinas de exercício, aqui no meu pequeno escritório, aqui onde eu faço as minhas anotações de manhã, faço as minhas orações, tenho aqui tudo pendurado à minha frente, aqui as minhas orações. Quando eu levanto o olho aqui assim, é porque eu estou vendo elas aqui, elas me inspiram muito. E isso tem me feito crescer muito, porque agora eu consigo ver o tanto que eu faço durante o dia e quanto eu ainda posso fazer durante o dia depois que eu passei a ter essa clareza. Que a gratidão nada mais me trouxe clareza para me passar a entender e a ver as coisas com os olhos de um homem que governa, um homem soberano. E você, que também tem esse desejo de governar sobre a sua própria vida. Nós podemos falar aqui sobre muita coisa. Tanta energia que a gente gasta com dopamina barata, que seria as redes sociais, você que passa muito tempo ali rodando os feeds com pornografia, com masturbação, com vícios emocionais, com vitimismo. Fora as outras coisas. Testosterona baixa, porque isso tudo abaixa o libido. E querendo ou não, o nosso corpo ele cobra da gente tudo aquilo que nós fazemos com ele. Se nós nos alimentamos mal, se nós não dormimos bem, se nós não cuidamos da nossa saúde mental, física e espiritual, o nosso corpo ele vai cobrar. E é como um cartão de crédito que você não paga em dia e aquilo vai acumulando os juros compostos. É assim com o nosso corpo também. Corpo, alma e espírito. Vem para cá caminhar conosco. Isso aqui é para nós, não é para mim. Porque a minha parte já tem sido feita e o quanto isso tem mudado a minha rotina no trabalho, em casa, com os filhos, com a esposa. Que um homem grato, ele não é fraco. Um homem grato, ele sabe o que precisa ser feito. E ele faz o que tem que ser feito. Ele não transfere a sua responsabilidade, ele não passa para o outro o que ele deveria fazer. E toda aquela frustração acumulada vai saindo aos poucos. Vai eliminando. É interessante. Eu vi um vídeo um dia desse. Funciona assim. Um quarto escuro. E quando você puxa a cortina assim, a luz vai entrando. E você vai puxando a cortina, vai puxando, vai puxando. Daqui a pouco aquele quarto escuro desaparece. É assim a vida do homem grato. Todas aquelas coisas, todos aqueles pensamentos ruins que tínhamos, vai desaparecendo aos poucos. E na prática real não é uma lista infinita.
é só reconhecer o que foi sustentado. Tudo aquilo que nós fazíamos, o porquê que nós fazíamos. Gosto muito também daquela teoria das 3 perguntas, os 3 porquês, né. Você faz um primeiro porquê, você responde, depois você pergunta de novo para essa mesma resposta e assim você vai, 3 porquês. Experimenta você fazer também. O porquê você faz o que você faz, ou porquê você fez o que você fez. Vai te dar muito mais clareza. Eu faço esse exercício uma vez por dia comigo. Aonde eu fui presente, aonde eu fui íntegro, aonde eu fui falho. E aí, a partir daí, com as minhas respostas, eu procuro acertar para que o próximo dia eu não cometa os mesmos erros. Porque viver sem erro é impossível, meu amigo, só depois que nós formos para a terra dos pés juntos. Porque até que esse dia chegue, nós vamos estar errando, nós vamos estar pecando. Erre e peque, mas não, nunca pelo mesmo motivo, nunca a mesma razão, nunca o mesmo pecado, nunca o mesmo erro. Se nós melhorarmos 1% somente ao dia, 1% não é muita coisa, gente. Se a gente olhar as coisas que a gente faz durante o dia, 1% não é nada. Se nós melhorarmos 1% a cada dia em um ano, nós já teríamos melhorado 365%. Agora imagine você melhorar 365%. Essa é a meta do Elias para 2026. Melhorar 365%, porque todo dia para mim é 1% a mais. Eu quero fazer mais, eu quero aprender mais. E assim nós vamos melhorando e levando a gratidão conosco onde nós vamos. Gratidão pelas coisas boas, gratidão também pelas coisas não tão boas que acontecem. Porque acontecem na nossa vida as coisas não tão boas, né? Mas assim nós vamos governando sobre as nossas vidas, sobre a nossa emoção. E é prazeroso poder falar para vocês que depois de 30 anos eu consegui me livrar da pornografia, da masturbação e da dependência emocional. Essa que é a chave de todos esses gatilhos, porque essa dependência emocional, ela me ativava outros gatilhos que me levava a pensar e a cometer o ato. E hoje, com alegria no coração, eu posso te dizer, é prazeroso, é gostoso você saber que você não precisa mais desses alívios imediatos, esses alívios que depois te cobram uns juros altíssimos. Eu controlo o tempo que eu mexo nas redes sociais, eu controlo o tempo que eu mexo no telefone, eu controlo o tempo que eu pego o telefone pela manhã, a que horas que eu pego e a que horas que eu deixo antes de dormir. Eu controlo, eu governo. O Elias, homem, governa. O Elias, menino, já não governa mais. Aquele menino que buscava aprovação, aquele menino que buscava reconhecimento, esse já não governa mais. Agora ele anda no banco de carona, porque ele já não tem mais poder na direção dessa vida aqui. É o Elias quem domina, é o Elias é o soberano dessa vida. Eu controlo o meu corpo, controlo meus impulsos, controlo a minha mente, controlo as minhas vontades. Se isso faz sentido para você, venha caminhar conosco, venha governar a sua própria vida. Se você está com a necessidade de governar a sua própria vida,
Bora caminhar comigo. Vai ser uma caminhada bem gostosa e vai ser uma experiência assim maravilhosa poder caminhar com você e partilhar com você coisas que eu faço no dia a dia que me fazem sentir o desejo de ser mais grato. Seja governante da sua própria vida. Seja governante da sua própria vida. O homem grato, ele avança. O homem ingrato, ele trava e não consegue sair do lugar. É como se você estivesse rodando no barro, né? O seu pneu está no barro ali, está rodando e não sai do lugar. Assim é a vida de um homem ingrato. Sem desculpa, sem vitimismo, sem mimimi. Método CAI. É assim que caminhamos e é assim que vamos caminhar. Bora, soberanos. Grande abraço.